Amém. Graça e paz a todos. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor que nos trouxe aqui, o Senhor continua nos guardando, nos livrando. Muito obrigada, Senhor. Nós só temos a agradecer. Obrigada, Senhor, pela nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu propósito. Obrigada pelos teus pensamentos, porque nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, que é abrir o nosso coração, nosso entendimento, para que essa palavra faça mudança na nossa vida, porque eu creio que os teus ensinamentos, nós temos uma vida diferente quando nós somos guiados pelo teu Espírito Santo. Por isso nós te louvamos e já te agradecemos, Pai. E que o nosso entendimento, Senhor, nessa palavra, fala conosco, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado a cada dia. E nós queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade e a tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, nessa quarta estratégia, eu quero falar algo aqui que Deus colocou muito no meu coração, me ensinou muito, me chamou a atenção, me confrontou. Então, é algo assim que Ele colocou no meu coração, porque o que eu venho trazer hoje é a palavra de Jesus, não é de nenhum um escritor famoso, não é de ninguém que estudou muito, mas é do próprio Jesus. A palavra está lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 25 até o 33. Então, essa palavra, a gente vê o quanto Jesus, né, o Sermão do Monte, que começa nos ensinamentos, no capítulo 5, 6 e 7, é algo que, se nós colocarmos em ação, em prática, a gente vai viver um governo diferente, porque nós somos espírito, nós somos uma alma, e nós estamos aqui, a gente sabe de passagem, mas nós precisamos ter essa certeza no nosso coração de quem nós somos. E o que está falando em Mateus, né, no Mateus 6:25, que é sobre você não andar ansioso, que Jesus falou. Mas a gente vê que a ansiedade hoje é muito comum, está muito em alta hoje em nossas vidas. Nós queremos tudo para ontem, não se tem paciência, não se para mais para ter aquele momento assim, ou com a família, ou mesmo com o próprio Deus, tá a correria muito grande. Mas Deus nos convida hoje a nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ele fala coisa nenhuma, a gente pode andar ansioso. Então, eu quero ler aqui. O 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? O 26 diz: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles, que elas? O 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estrutura? Aí o 31 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E o 33 diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus ele nos ensina aqui, dizendo que nós não podemos, ele não está dando se você passar, se você tiver, não. Ele está dizendo, eu digo para vocês, é como um pai aconselhando um filho. Eu digo para você não fazer, mas se você não tomar mais essa atitude. Então, a gente vê que nesse capítulo 6 ele vem tratando de vários assuntos, para que a gente venha entender quem nós somos e o que nós não precisamos fazer.
Não precisamos agir, não precisamos estar ansiosos por coisa alguma. Aí quando ele fala aqui no 26, que ele diz assim: olhai para as aves do céu que nem semeiam. Nós, seres humanos, nós temos que semear, nós semeamos. Nós semeamos, né? Nós trabalhamos, semeamos, por isso que a palavra diz que a nossa semente, ela precisa ser abençoada por Deus, nós que somos cristãos, ela precisa ser abençoada por Deus. Por isso nós, quando recebemos a nossa semente, a semente do nosso trabalho, a recompensa do nosso trabalho, o que que a gente faz? Coloca na mão de Deus, aquele que pode multiplicar, aquele que pode nos dar sabedoria, entendimento, aquele que realmente, quando a gente entrega, devolve aquilo que não é nosso, como ele nos ensinou, ele nos ensina, dizendo: dai de Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Então, primeiro, coloca na mão de Deus, entrega na mão de Deus, devolve os 10% e os 90% que fica para você é um dinheiro abençoado. O inimigo não vai roubar, você não vai ter prejuízo, as coisas vão começar a ver na sua casa diferença, porque esse dinheiro vai render, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E é Ele que diz. Então, quando nós primeiro colocarmos na mão de Deus, porque nós temos que semear. Nós, seres humanos, nós temos que semear, né? A gente vê a nossa semente. Se nós não trabalharmos, se não trabalhar para a gente ter o nosso sustento, realmente a gente não vai, a não ser alguém que, né, que já esteja aposentado, já esteja ali, que não, mas não tá, pode estar aposentado agora, não está trabalhando agora, mas já trabalhou, já sempre também. Então, já está só colhendo. Então, é necessário que isso aconteça, de nós colocarmos primeiro na mão de Deus, porque ele fala assim, aí ele dá esse aqui, olha para as aves do céu, eles não semeiam, perdão, eles não semeiam. Alguém já viu uma notícia dizendo que algum passarinho morreu de fome? Eles não passam fome. Eles comem, eles têm o alimento todos os dias. Tá? Aí ele fala assim: olha, não tem celeiro, eles não trabalham. Então, vocês não valem muito mais do que elas. Será que eu não sou mais importante? Você não é mais importante para Deus do que os passarinhos? Então, ele vai nos alimentar sim. E essa confiança que ele quer que nós venhamos ter. Porque quando nós alimentamos a ansiedade, ou ser ansioso, a nossa fé ela diminui. É como se a gente engordasse a nossa ansiedade. Quem gosta da ansiedade, de nos trazer ansiedade, é o inimigo das nossas almas. Ele que coloca, que faz com que acelere mais, que a nossa mente ela fique mais acelerada. E a gente fica aquela pessoa que realmente não tem paciência nem para ouvir uma mensagem de um minuto e meio. A gente geralmente, quando vocês já viram, se coloca sempre no mais rápido, acelera. A mente está acelerada, a mente está apressada, a mente está com pressa. Então, a gente vê que Deus ele nos ensina a não ser dessa forma, a não, muitas vezes, estar passando por alguma situação, procurar uma pessoa, procurar o ser humano, porque ele tá todo mundo muito ocupado com tudo, com as suas coisas. Então, ao invés daquilo que você vai contar naquele momento, que você deveria contar para o Senhor, que você deveria entrar no seu secreto, olhar para dentro de você e falar com Ele, fala com Ele, Ele diz isso. Entra no teu secreto, fecha a porta e se desligar de tudo. E fala com Ele, fala ao teu Pai, que Ele não vai ficar falando, Ele não vai lançar o rosto. Porque Ele fala no 22:7, Ele diz: qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar? A gente não vai poder acrescentar nada. A gente não vai poder mudar nada.
A gente não vai poder mudar a nossa altura de nós mesmos. Então não adianta eu me preocupar se eu quero ser algo, eu quero que meu dedo, o meu dedinho seja maior do que o outro, eu não vou conseguir. Então é como se ele estivesse dizendo assim, não adianta você se preocupar, não vai adiantar, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então se você, quando anda muito ansioso, é porque você não está colocando a sua fé em ação, e ela vai desfilando a cada vez mais. E não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Ele quer que nós sejamos essa pessoa de fé, porque, como a palavra de Hebreu diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer que nós venhamos ter fé. Por isso, ele diz para que nós não venhamos andar ansioso, porque só o que vai apagar a fé de dentro de nós é a ansiedade. Nós nos preocupamos muito, preocupamos com o diagnóstico, nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer hoje até à tarde. Não sabemos, mas nós sabemos que nós cremos num Deus que vive, num Deus que vive. E a gente crê no amanhã, como tem um louvor que diz, né? Porque eu creio num Deus que vive e eu creio no amanhã. Então a gente sabe que com Ele a gente vai ter essa nossa vida abundante que Ele deseja para nós. Então, esses ensinamentos, esses valores que nós temos que aprender e praticar todos os dias na nossa vida, é todos os dias. Então, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, como fala lá no capítulo 7, ele diz assim: se nós colocarmos em prática os conselhos, os ensinamentos do Senhor, nós seremos como alguém sábio, como a pessoa sábia, como aquele que fez a sua casa na rocha. A aflição vai vir? Vai, porque ele diz que vai vir para todos. Mas a gente não quebra, a gente pode até se dobrar, mas não quebra. A gente vai continuar firme e não vai permanecer, vai passar. É essa confiança que Deus quer para a nossa vida, através de nós colocarmos a palavra de Deus em ação, de nós vivermos a palavra. Porque quando chegar o dia mal na nossa vida, nós vamos aguentar, nós vamos passar. Vai ter momento de ficarmos tristes? Vai. Vai ter momento de nós ficarmos desanimados? Vai. Mas não vamos permanecer, porque o Senhor é conosco. E é isso que Ele quer dizer para nós. Você não vai poder acrescentar nada. Você não vai passar nada. Então, tem ansiedade que realmente é comum, a gente consegue controlar. Isso aí também não é pecado, porque você consegue controlar. É aquela que você não consegue mais controlar. É aquela que você perde o melhor do que Deus te dá, que é o sono. Você começa a pensar naquilo e não sai, e para onde você vai, parece que ela vai atrás. Ele fala assim: não sejam que nem os pagãos. É isso que Deus não quer para a nossa vida, porque nós somos algo diferente. Nós somos diferentes, nós somos o escolhido. Nós temos a marca de Cristo, nós temos sangue de Jesus. Então, isso que ele está dizendo para que a gente, porque a gente não vai poder mudar nada. Já viram aquelas pessoas que quando senta a perna não para? É todo tempo batendo uma na outra? Eu já estava assim, uma época eu já estava desse jeito, parece que assim, era uma coisa assim tão automática que as pernas já ficam balançando, balançando, balançando. E eu falei, meu Deus, eu preciso controlar isso, não dá para ficar dessa forma, não dá para ser guiado pela minha mente acelerada. Não, eu tenho que guiar. A nossa mente é como se fosse a nossa mão direita, a nossa mão esquerda. Ela só vai onde a gente manda, a gente que manda nela. Então, muitas vezes, tem muita gente que a mente está mandando na pessoa e ela não consegue parar. Ela realmente não tem o controle. E isso adoece o corpo. Eu vejo pessoas doentes por causa disso e não sabe por quê. Diz que não entende por que está daquela forma. Mas porque tudo houve um princípio, tudo houve um início e não cuidou. Tudo houve aquele momento que realmente a pessoa fica assim tão fora do controle
que ela não consegue nem parar para conversar com você. Então, não é isso que Deus quer para a nossa vida. Por isso ele ensina, e ele ensina aqui para os discípulos, é para nós, isso é palavra. Para nós que somos aqui, aqueles escolhidos, aqueles que estão colocando a palavra em prática. Então, vamos praticar os mandamentos e ensinamentos do Senhor. Na nossa mente, na nossa cabeça, tem um órgão, tem um chamado amígdala. Quando a gente está com a mente muito acelerada, ela bate uma muito na outra, né? Igual a amígdala da garganta, quando a gente fica muito resfriado, que ataca a garganta, diz assim, a pessoa fica rouca, porque diz assim, não, é as minhas amígdalas que estão inflamadas. Assim tem uma amígdala também na nossa mente. E quando ela muito acelera, ela trabalha muito rápido, ela trabalha, bate muito uma na outra. E muitas vezes aí dá dor de cabeça. Então, Deus ele quer que nós venhamos ter esse controle, esse domínio. Por isso ele tem o fruto do Espírito, para que a gente venha ter esse domínio próprio. Eu preciso dominar a minha mente, essa mente que realmente me deixa tão atribulada. Você pode ver que você vai fazer uma coisa, parece que cai da tua mão e quebra alguma coisa. Você fica assim, meu Deus, e você para. Precisa parar, respirar. Até a pastora nos ensina, a pastora Rose nos ensinou já isso. Pare, respire, né? Você não vai poder mudar nada, a situação, o curso da situação. Então, o que é necessário é você parar, é você realmente dizer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca a paz no meu coração, faça uma oração. Como diz lá em Pedro, ele diz assim, olha, ou quando diz lá em Paulo, Filipenses 4:6, ele diz, não andeis, pois, ansiosos por coisa alguma, mas coloca diante de Deus, coloca diante dele as suas súplicas, aquilo que você está precisando, aquilo que está te atormentando, aquilo que está te preocupando, coloca na mão dele, descansa nele também, né? Porque, como diz, às vezes a gente entrega, mas fica segurando e toma de volta. Mas ele diz que nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos mudar nada. Então a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, por aquilo que ele vai nos direcionar e ele acalma. Quantas vezes as pessoas não conseguem orar, não conseguem parar para orar, dobra o joelho 5 minutos, parece que já orou 5 horas e na verdade não passou nem cinco, já acabou o assunto, não tem mais nada. E Deus ele não quer isso para nós, ele quer passar tempo. Se você acordar 3 horas, ele ama. Se você continuar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele não vai embora, ele fica ali com você. Ele permanece com você, ele tem prazer em estar do teu lado. Ele tem prazer em que você pare tudo. E na verdade a gente não consegue, você não consegue muitas vezes, né, parar nem para meditar na palavra. Você coloca uma coisa, você coloca um louvor, não quer mais aquele, coloca outro, não quer mais aquele. Você não sabe nem o que você quer. E isso é coisa da nossa mente, porque ela mente para nós. Por isso o nome dela é mente, porque ela mente para nós muitas vezes. E a gente não pode ser guiado pela nossa mente, pelo que nós estamos vendo. Por isso que Paulo diz: não viva pelo que você vê, mas viva pelo aquilo que você espera, pela sua fé. Então, se você creu, se você acredita que vai acreditar, é nisso que você tem que focar. Tenha um foco, tenha um foco. A gente vê em estudo, né, sobre a gente guardar na nossa vida financeira. Aí a primeira coisa que eles falam, tenha um foco. Veja o propósito que você quer. O que é o propósito que você quer? É isso. Então é isso que a gente tem que focar, ter esse foco também em tudo que nós formos fazer. Porque olha só como fala no versículo 31, diz assim: não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos e com o que nós vestiremos. Irmãos, essa palavra aqui, sabe, ontem eu estudando essa palavra, ela me chamou muita atenção, ela falou muito comigo, porque quando eu trabalhava, quando meus filhos eram pequenos, eu quase não acompanhei muito assim o crescimento deles, porque eu tinha que trabalhar. O meu esposo trabalhava também, mas como eu
sempre ganhei mais do que ele, e sempre que não tinha babá, ele tinha que ficar com os meninos para levar para o colégio, para orientar, e eu trabalhava. Então, tem muita coisa que até mesmo hoje eles falam. A mamãe nunca foi numa reunião nossa no colégio. Eu nunca levei eles no colégio. Por quê? Porque eu ia entender que vocês vão comer o quê se eu não trabalhar? Então, a gente vê porque a gente não conhece Jesus, é isso que os pagãos fazem, né? Porque não conhece Jesus, não tem, acha que é de si próprio, é pelo seu próprio braço. Mas Jeremias fala assim: maldito o homem que confia no homem, no outro homem, é em si próprio, é maldito. Porque realmente a gente faz bobagem, a gente faz coisas que não deveria fazer, não é de acordo com a palavra. Eu até pedi perdão, Senhor, me perdoa, porque eu não te conhecia, eu não conhecia essa palavra. E a gente vê, se você conversar com alguma pessoa que não conhece Jesus, diz assim: como é que você está? Ah, eu estou correndo atrás da bênção, eu estou correndo atrás da bênção. E não é para você correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. É a bênção que vai correr atrás daqueles que são o povo de Deus. É isso que Deus fala em Deuteronômio. Se você obedecer, as bênçãos te alcançarão. Então, a gente precisa ter essa certeza na nossa vida. Então, ele fala assim: por que vocês estão assim, inquietos com o que vocês vão comer? Muitas vezes a gente não tem. Eu tenho acontecido comigo, às vezes eu não tenho um cardápio, eu não sei o que eu vou comer. E Deus ele vai me dando o entendimento. Faz tal coisa. Aí eu falo, vou comer tal coisa. Isso aí ele fala. E ele vai falar com você também. Então, esse cuidado de Deus para com a nossa vida. E é isso que ele diz, por isso eu digo para vocês, não andem ansiosos, não precisa. Vocês não vão fazer nada, olha no 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, a sua justiça eu sempre ouvi assim, buscai o reino de Deus, já estava tão automático, buscai o primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Esquece da justiça, da sua justiça. E o que é a sua justiça? É a palavra, é o ensinamento, é o que ele nos ensina. Então, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, naquele momento que a ansiedade quer pegar, naquele momento que nós estamos começando a ficar inquieto, buscar ao Senhor, né? Buscar a palavra do Senhor, aí as coisas serão acrescentadas. Aí eu pergunto para mim e para você, será que tem coisa sendo acrescentada na nossa vida? Será que nós estamos vivendo esse acrescentar de Deus? Porque o que seria esse acrescentar de Deus? Aquilo que você pede algo e vem a mais. Vem coisa que você nem esperava. Acontece, porque isso é o acrescentar de Deus. Acrescentar de Deus é algo que você é inesperado. É você realmente olhar na tua conta lá, tem 10 centavos, e você depois abre lá e tem mais 100, tem mais 200. Isso é um acrescentar. Você recebe um Pix e não sabe de onde veio. Sabe? Isso é um acrescentar. Isso é de repente você está passando por alguma situação, seja uma enfermidade, seja algo, você recebeu um acrescentar de Deus. Isso é graça do Senhor, isso é favor não merecido. E Deus tem feito isso na nossa vida, isso é maravilhoso realmente, gente. Quando a gente recebe o acrescentar de Deus, mas é quando a gente descansa nele, é quando a gente confia nele, por isso que ele fala, Provérbios 3:5, confia no Senhor, confia. Nós precisamos confiar no Senhor, precisamos dar a nossa confiança nele. E quando nós confiamos, nós sabemos que tudo vai dar certo. E mesmo que muitas vezes a nossa fé queira nos, ou a nossa ansiedade queira nos tirar da presença, a gente se mantém firme. A gente se mantém firme na presença de Deus, com a nossa fé ali alinhada, por mais que muitas vezes a emoção nos tira, nos quer também roubar a nossa fé.
Não podemos deixar a emoção roubar a nossa fé. Por isso nós não podemos andar por vista, mas por fé. É naquilo que eu creio, é aquilo que eu declaro, é aquilo que eu acredito, é aquilo que Jesus está dizendo, que eu não posso mais ficar ansioso. E eu creio que Deus está me dando essa palavra, porque eu era extremamente ansiosa. Eu tinha ansiedade para tudo, acho que começava já desde manhã, dia de culto, assim, era algo que acho que já começava pela manhã. E quando eu chegava do culto, eu tinha dificuldade de dormir de domingo para segunda, porque a minha mente não parava, eu ficava pensando no louvor, ficava pensando na pregação, coisa que não tinha nada a ver, tinha passado. Mas parece que a minha mente não parava e eu não conseguia dormir. Mas o Senhor tem falado grandemente comigo nessa palavra. Então, ou eu vivo essa palavra, ou eu não vivo, e aí eu não vou ter o que Deus tem para a minha vida. E eu sempre oro para que eu tenha tudo que tem preparado para mim, eu quero, tipo, eu quero viver. Eu quero que o Senhor me entregue. Eu quero ser digno de receber, por isso que Deus diz: está tudo pronto. Nós é que não estamos preparados para receber. Nós é que nós damos acesso para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Mas eu creio que a partir de hoje, Deus te trouxe aqui para você meditar nessa palavra, para você estudar essa palavra, para você comer essa palavra, sabe, com muita alegria. Como quando você estiver impaciente, busque a palavra do Senhor. Se você me falar que não entende nesse momento, realmente a gente não entende. Aí você coloca um louvor, você comece a adorar, como eu aprendi. Você pega, se você só consegue orar uma hora, você começa a adorar 55 minutos, deixe só 5 minutos para você interceder. Você vai ver a diferença na sua vida quando você começar a adorar mais do que você interceder. Adore mais. Deus procura adorador. Deus não está procurando só uma adoração ali, está procurando adoradores. Ele mesmo diz na palavra, a mulher samaritana, ela encontrou, ela era uma dessas, ela encontrou a água viva, porque ele diz: eu sou a água viva, eu sou o caminho, eu sou o pão. Então é Jesus que nós precisamos. É somente dele. É somente obedecer a palavra dele. Se nós obedecermos essa palavra, se o inimigo vem e lança ansiedade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, a gente vai dizer: eu já sei a chave. A partir de hoje eu não vou mais ficar ansioso, eu não vou mais deixar isso tomar conta de mim. Isso não vai mais acontecer. Eu vou dominar, eu vou. E é essas palavras que você tem que lançar, e a sua mente vai entender que ela perdeu, porque é isso que Deus está dizendo. Se a sua mente está muito acelerada, para um pouco. Ninguém toma nenhuma decisão com a mente acelerada, com a mente ali preocupada. Não toma nenhuma decisão. Não há milagre em mente ansiosa. Naquele momento de ansiedade, não vai haver milagre, porque Deus não está nesse negócio, Deus não está nesse momento. Então a gente precisa parar, respirar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a sua palavra. E como eu falei, você colocar um louvor, você louvar. Sabe por que no Antigo Testamento a gente vê muitas guerras sendo ganhas, que Deus dava vitória? O que que eles faziam primeiro? Eles colocavam na frente a arca, né, que era a presença de Deus, e atrás vinham os levitas com harpa, tocando ali as cornetas, porque eles vinham cantando, eles vinham adorando. Então a adoração, ela é mais forte do que as espadas, do que aquilo que eles iam lutar. Então com isso eles ganhavam todas as guerras, eles venciam todas as lutas. Por quê? Porque eles começavam na adoração. Sabe por que o nosso transbordo não acaba? Porque a gente começa com adoração. A gente começa adorando. Então, quando a gente começa adorando, a gente sabe que isso não vai acabar, porque é a presença de Deus que nós estamos colocando em primeiro lugar. Então, quando você começa o seu dia, não, primeiro eu vou participar da sala, primeiro eu vou entrar na sala, eu vou ouvir o louvor,
eu vou participar, eu vou ouvir uma palavra. Eu não posso participar no momento porque eu estou trabalhando, estou no trabalho, mas os meus ouvidos e a fé vem pelo ouvir. De repente você pega uma palavra ali, entrou no seu coração, você vai meditar, aquilo ali você já ganhou o seu dia, porque já vai mudar o curso, aquilo que você estava vivendo, opa, agora eu não vou mais viver, eu preciso deixar. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. É necessidade para nós, seres humanos, e isso é todos os dias. Todos os dias eu preciso, tá? Como a gente viu ontem, com essa lenha para queimar, com fogo aceso, ele não vai poder apagar, porque se nós apagarmos, não vamos continuar na presença de Deus. Precisamos tirar todos os dias a cinza da lenha que foi queimada de ontem, porque fogo não pega com cinza. E aí a gente vai ter um dia maravilhoso na presença de Deus, as coisas vão ficar mais leves. Coloca um louvor, a gente sabe disso, nós que somos cristãos, coloca um louvor e vai arrumar a casa. Parece que você diz, meu Deus, parece que tinha alguém aqui me ajudando. E tinha sim também. Tinha alguém te fortalecendo, tinha alguém te renovando. A sua casa fica mais leve, fica mais limpa. Depois que você deixa ela cheirosa, parece que é outro ar. Sabe, é outra experiência que você tem, a gente tem com Deus. Então a gente precisa, irmãos, precisa viver a palavra, precisa conhecer, para que a nossa casa esteja firmada na rocha, como diz lá no capítulo 7. Então nós precisamos, capítulo 7 a 27, se eu não me engano, a gente precisa viver o que Jesus tem nos ensinado, é Jesus que está nos ensinando. Então eu quero agradecer por essa palavra que muito, irmãos, falou comigo, que muito me instruiu e que muito disse: para. Eu via como Jesus disse para mim: para, é hora de parar, acabou. Ei, ei, como se fala para uma criança: ei, tá bom já, ei, para. E eu louvei ao Senhor por isso. Então, eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, e eu creio que o Senhor falou grandemente ao seu coração, que essa palavra, né, penetre, né, até no seu tutano, dos seus ossos, no seu tutano, para que você seja essa pessoa, porque você vai ver como você vai ficar bem com Jesus. E que só tenho a agradecer ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse entendimento. Obrigada pela vida de cada irmão, cada irmã que esteve aqui hoje, Senhor, e que recebeu essa palavra no seu coração, porque o Senhor disse que a tua palavra ela não volta vazia. E eu sei que ela não vai voltar vazia, Senhor, porque essa palavra é do Senhor, é o Senhor falando. O Senhor até disse que é o Senhor que fala através de nós, nada é de nós, tudo é pelo Senhor. Por isso eu te agradeço, meu Deus, por todos os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada porque a tua presença é real neste lugar. Por isso nós continuamos aqui, por isso nós estamos aqui. Graça nós te damos, Senhor, em nome de Jesus. Tenha um dia excelente na presença do Senhor. E amanhã, quinta de oração, não deixe de vir para cá, não deixe de orar, não deixe de receber, não deixe de fazer a sua intercessão. Em nome de Jesus. Amém, amados?